Domingo, 23 de outubro. Verso para memorizar. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? João 11, 25 e 26. A ressurreição de Moisés. Ouça Judas 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor repreenda você. Lucas 9, 28 a 36. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Pergunta 1. Quais evidências você encontra nesses textos para a ressurreição física de Moisés? Alguns pais da igreja grega de Alexandria argumentaram que quando Moisés morreu, 2 Moisés foram vistos, um vivo no espírito, outro morto no corpo. Um subindo ao céu com os anjos, o outro sepultado na terra. Essa distinção entre a ascensão da alma e o enterro do corpo tem sentido para os que creem no conceito grego de alma imortal. Mas isso não é bíblico. Judas 9 confirma a ressurreição do corpo de Moisés. A disputa foi a respeito do corpo de Moisés, e não sobre uma suposta alma sobrevivente. Deuteronômio 34, de 5 a 7, nos diz que Moisés morreu aos 120 anos de idade, e o Senhor o sepultou num lugar escondido, um vale na terra de Moabe, mas o profeta não permaneceu muito tempo na sepultura. No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White afirma, abre aspas, o próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Pela primeira vez, Cristo estava prestes a dar a vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás, mas Cristo remeteu tudo isso ao seu Pai, dizendo: O Senhor te repreenda. A ressurreição foi assegurada para sempre. Satanás foi despojado de sua presa. Os justos mortos voltariam a viver. Fecha aspas. Na Transfiguração encontramos evidência da ressurreição de Moisés. Ali ele apareceu com o profeta Elias, que havia sido trasladado sem ver a morte. Moisés e Elias até conversaram com Jesus. A aparição de Moisés, prova da vitória vindoura de Cristo sobre o pecado e a morte, é retratada na passagem em termos inequívocos. Foram Moisés e Elias, não seus espíritos, que apareceram a Jesus ali. Afinal, Elias não havia morrido. Moisés não pôde entrar na Canaã terrestre, mas foi levado à Canaã celestial. Até que ponto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós?